Fala galera, e aí, como é que estão as coisas? Eu te confesso que eu fiquei bem satisfeito, estou satisfeito com o resultado do primeiro até agora, tá sendo muito bacana. Eu achava que esse vídeo não ia performar igual, por exemplo, o vídeo de leilão, que é um vídeo com muito mais detalhe, com muito mais explicativo, mas eu tô muito satisfeito com o resultado, no sentido de que faz sentido fazer conteúdo assim conversado, falado, onde vocês possam ter ideia mais ou menos de como que é a vida aqui nos Estados Unidos, de como que a gente vive as coisas aqui do dia a dia, como que a gente passa situações inusitadas, onde a gente consegue expor para vocês aqui um pouco de como que é viver aqui, de como que é recomeçar, de como que é ter uma vida saindo do Brasil, vindo para cá, para vocês terem uma ideia que nem tudo são flores, nem tudo é alegria, a gente passa perrengue, passa uma série de coisas, e apesar de eu estar tratando temas ali como negócios, investimentos, parte de mercado imobiliário, a parte de aquisição de terrenos, leilões e etc, mostrar para vocês que nem tudo é alegria, nem tudo são flores. É muito fácil chegar aqui para vocês e só postar coisa bonita, como por exemplo, comprei um imóvel que valia $200 mil por 20, foi uma alegria, um lucro absurdo, venham aqui conferir como que eu tô fazendo, venham aqui. Mas na verdade não é assim, não funciona assim. Existem bons negócios e existe uma normalidade dentro daquilo que faz parte do negócio em qualquer ambiente, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. Eu acho que faz parte, não tem negócio milagroso. Não adianta eu chegar aqui e começar a vender para vocês algo extremamente atrativo, com uma lucratividade, com uma rentabilidade muito alta, porque não faz sentido, não faz sentido. É só a gente olhar a própria construção civil, por exemplo, tudo que tem uma lucratividade de certa forma acima de um normal para construção civil, ela chama atenção de forma negativa, porque não faz sentido. Construção civil tem teto, tem limite. Nós estamos falando de materiais, nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de valor tabelado. Não dá pra gente extrapolar valores que não fazem sentido. Já em mercados como digital, já em mercados com produtos, às vezes digitais, consultoria, algum outro tipo de segmento, é possível sim ter lucratividade ali percentual já bem mais elevado. Mas enfim, pessoal, vamos começar o Real Talk de hoje aqui novamente, onde eu não estava preparado para fazer esse conteúdo, mas eu confesso que todas as situações me obrigaram a interromper uma sequência de conteúdos que a gente estava gravando e preparando para vocês e trazendo para essa realidade. Por quê? Simplesmente porque vocês não têm ideia daquilo que aconteceu comigo ontem e anteontem. Eu fui para Miami, fui assistir o Miami Open, como vocês sabem, eu jogo tênis, sou fã de tênis, já é o terceiro ano que eu vou, não consecutivo, porque eu tive um problema, já é o terceiro ano apenas pulando 2024. E resumindo para vocês, eu venho informando aqui no canal que essa semana a gente iria participar de alguns leilões presenciais e que seria uma excelente oportunidade, que tinha oportunidades muito interessantes. A parte presencial, ela acaba trazendo um diferencial para o negócio, onde é extremamente interessante, a gente tem uma redução à concorrência e acaba se tornando algo extremamente atrativo, para aquilo que a gente faz. Mas o que aconteceu ontem que eu tô doido para compartilhar com vocês é o seguinte: primeiro de tudo, eu fui para Miami e chegando lá para assistir os jogos, chegamos lá, entramos, estádio maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo jogar algumas imagens aqui, bem de leve, sem ficar um vídeo muito editado, mas aquela coisa super simples, só para vocês terem uma ideia. O estádio espetacular, o único patrocínio de um campeonato Master 1000 de um patrocinador brasileiro, então isso é algo que vale a pena valorizar, é muito dinheiro envolvido ali para estar com aquela bandeira representando um banco brasileiro, que é o Banco Itaú. E o fato é o seguinte: eu cheguei lá, comecei a assistir no jogo feminino, fomos para as duplas, porque tava tendo um jogo dos brasileiros, Orlandinho Luz e Rafa Matos, foi um jogo espetacular, apesar deles perderem, eles pegaram uma dupla muito pedreira, muito pesada. Mas aonde que eu quero chegar, fato que eu quero trazer para vocês aqui, é sobre a realidade dos Estados Unidos, o que aconteceu comigo. E ao sair do primeiro jogo, ali em torno de 2 horas da tarde, mais ou menos, eu tava para encontrar todo o pessoal que a gente fomos uma galera aqui de 60 pessoas praticamente, e minha esposa simplesmente me liga, fala: cadê o carro? O carro não tá aqui, o carro sumiu. Eu falei: não sei. Você não pagou financiamento? O que aconteceu que o carro sumiu? Eu falei: não sei, tá pago, nesse carro nem tem financiamento. Enfim, onde que eu quero chegar pra vocês? Na hora me deu um branco. Falei: cara, o que será que pode ter acontecido? Será que ela parou de forma irregular? Porque aqui é assim, se você estiver bloqueando alguém, se você estiver parado de forma irregular, se acontecer alguma coisa nesse sentido, alguém chama o guincho, pega seu carro e um abraço, você que tem que ir atrás, você que tem que ligar pra polícia, abrir um fire report, entender o que aconteceu com o seu carro e aí você vai atrás. Não tinha informação, até que eu consegui ligar pra polícia, entender o que tinha acontecido.
levantar, aí veio a surpresa. Eu me esqueci de pagar a tag do veículo, que é simplesmente como se fosse no Brasil o licenciamento. Lembra quando a gente troca o licenciamento, aquele lacrezinho da placa que tem que trocar todo ano? E eu não paguei aqui. Aqui é uma mixaria, coisa de $50, assim, nem isso. E eu não paguei. Simplesmente, meu carro foi guinchado e até a gente ter todas as informações, a Isa com as atividades ali, com as crianças, precisando sair, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus. E eu lá em Miami, a sorte que eu estava de carona. Falei, olha, eu vou resolver, calma, deixa eu entender primeiramente o que tá acontecendo. E eu me lembro assim, não é a primeira vez, não é a primeira vez. Eu já passei por uma coisa totalmente parecida, mas não é o mesmo fundamento. Eu, em 2015, mais ou menos, eu tava em passeio, eu e a Isa em Miami Beach. A gente tinha alugado um carro, era um carro bacana na época, um Corvette conversível. E o fato foi o seguinte, lá em Miami Beach, por exemplo, o estacionamento é muito caro. A gente pagava entre $30 a $50 por dia para poder estacionar. Mesmo com a rua totalmente vaga, cheio de vaga, eu falava assim, cara, não é possível, por que eu não posso parar na rua? A rua cheia de vaga. Resumindo, parei religiosamente nesse estacionamento. Tinha um na frente, tinha um mais barato que eu tinha que caminhar umas 2 quadras. E eu cumpri religiosamente ali 10 dias. 10 dias a $50, né? Vamos fazer uma média aí de 45, $450. E no último dia, por exemplo, eu cheguei tarde, cansado, já de outlet, de compra, de andar pra cima, pra baixo, não aguentava mais. É só umas horinhas, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Parei na frente do hotel e subi pra tomar banho, arrumar as malas, que no outro dia cedo a gente ia embora. E o que aconteceu? Apenas em algumas horas, simplesmente eu escutei a buzina do carro e o carro foi guinchado. Eu tentei sair correndo, desci, botei uma calça, mas fui descalço mesmo, é o que dava. Apavorado, não consegui alcançar o guincho. Passou alguns americanos, abriram a porta do carro, entra aqui que a gente leva. Conseguimos alcançar o guincho e lá eu tive a surpresa de que eu não poderia parar ali nem por minutos. Meu carro foi guinchado e ali eu tive que pagar, se eu não me engano, $300 mais o serviço do cara. Eu sei que ficou uma fortuna, assim, sabe? Ali foi uma experiência que aqui nesse país não dá pra dar jeitinho, não dá pra fazer nada de errado, não dá pra achar que ninguém tá vendo. Se tem uma placa que é proibido parar, não pare, seu carro vai ser guinchado. Se tem alguma orientação, não faça, você vai ser penalizado. E aqui essas coisas no país, elas têm muito valor. Por exemplo, esses dias eu não sabia, tinha um ônibus amarelo daquele escolar parado pra pegar criança, e eu passei do outro lado, na terceira faixa, uma câmera do ônibus pela inteligência artificial captou meu carro do outro lado da faixa e eu recebi a multa, $300, uma infração grave. Então assim, cara, aqui você tem que andar na linha. Não dá, você tem que andar na faixa, tem que andar na linha. Não é lugar pra dar jeitinho, não é lugar pra se virar, não é lugar pra resolver ali que ninguém tá vendo, é lugar pra seguir a regra e seguir a lei. Então é isso, passei esse caos tentando ainda entender o que tava acontecendo, pensando no leilão, pensando nas crianças. Falei, não, vamos resolver. Pega o meu carro e vai fazer o que você tem que fazer. De noite eu tô aí, amanhã eu vou pro leilão. É um leilão presencial. Tudo bem, eu assisti os jogos, foram excelentes jogos ali no Miami Open. E ó o cafezão que eu falei aqui pra vocês, ó. Não dá pra ficar sem, né? Todo Real Talk vai ter que ter um desse. Se alguém quiser saber como é que faz, manda mensagem aqui. E o fato é esse, que eu terminei de assistir o jogo, já tava saindo pra retornar pra Orlando, passando ali pra pegar um café, minha esposa me liga novamente. Falou, você não briga comigo, não me mata, eu tava com as crianças, aquela correria toda, perdi a chave do outro carro. Eu falei, meu Deus, e agora? Não sei onde tá a chave reserva, não sei como resolver, não sei como te ajudar. Eu na estrada vindo, só pensava no leilão do outro dia e só pensava na escola das crianças. Uma vez que eu havia sacado $5.000 guardado no carro, porque leilão presencial ou eu pago em cash ou eu pago em cheque. E eu já tinha feito tudo isso, o dinheiro no carro para poder participar. E resumindo, fica aquela loucura, como é que a gente resolve? Já era quase 7h30, 8 horas da noite, as crianças cansadas, já passando do horário de dormir. Falei, gente, pega um Uber, chega lá em casa, procura essa chave reserva, vai dar tudo certo. Deus nos ajuda que vai dar tudo certo. Me preparei para participar desse leilão, fizemos a pesquisa, tudo encaminhado pra gente participar e me acontece uma dessa. Faz parte, cabeça fria, mesmo nervoso, mas cabeça fria, vamos resolver. Vi nada da chave. Eu passei as 3 horas de carro com essa coisa assim, e aí, achou, não achou? Não achava. E aqui é o seguinte, não tem boca. Logo que eu cheguei aqui em novembro de 2024, só fazendo mais um adendo, meu cunhado foi nos encontrar, eu tava morando num condomínio lá em Champions Gate, em Devonport. Espetacular o condomínio, estrutura de golfe e tal. Eu jamais imaginei que um convidado meu, dentro do condomínio, parado na frente da minha casa, algumas horas apenas, cadê o carro dele? Novamente o guincho levou, porque nós não tínhamos deixado a tag no para-brisa. E eu não sabia, pô, meu convidado entrou na portaria, resumindo, carro pro pátio, $300 para liberar e mais uma lição. Se tem uma placa, não pare. Sem identificação, não pare.
porque aqui existem empresas terceirizadas que fazem esse serviço. Eles estão aqui para ganhar o dinheiro deles, eles estão aqui para produzir. Então não acha que existe uma perseguição, não acha que estão fazendo sacanagem, eles estão cumprindo o papel deles, é o serviço deles. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu descobri que existe uma companhia, eu moro perto aqui do aeroporto, e a empresa tem convênio com o meu condomínio, ou seja, todo dia ela passa conferindo quem está estacionado errado, quem está com a placa errada, todas as infrações, e se for passível de towing, se for passível de guincho, ela vai guinchar. Você que se vira, não deixa nem um papelzinho, nem um notice, nem nada. Você que se vira para achar o seu carro e ir lá buscar. Ainda tem que pagar, e não é barato, tá? Dependendo do tamanho do seu carro, dependendo da infração, é de $200 para cima. E aí levou o carro do meu cunhado, teve que pagar, tudo isso a gente vai relembrando. E aí ontem, já retornando, não achava essa chave, falei, olha, vamos direto lá onde o carro tá estacionado, porque a gente chega lá, procura, e nada da chave, não resolve. Cheguei aqui hoje cedo, tentei ligar para um chaveiro hoje 4 horas da manhã, de novo, não tem, só tem horário para meio-dia. E aquilo ali serviu para mim para uma lição, Eu tava preparado para participar desse leilão, como vocês podem ver os outros vídeos que a gente produziu aqui, contextualizando todo um processo de estudo, de análise, de depósito, indo em banco, ligando no condado, tirando todas as informações. E para mim aquilo ali foi um sinal, Deus me poupando de alguma coisa. Poderia ser um acidente que Deus estava me livrando, poderia ser um mau negócio, Deus estava me livrando, poderia ser uma série de situações. A grande lição para mim é, poxa, Murilo, você tá num país onde as regras precisam ser cumpridas. Não descumpra nenhuma, porque você vai ser penalizado. Aqui as regras funcionam. Então, poxa, tô comprando imóveis de pessoas que não pagam seus impostos, seus imóveis são vendidos, tudo funciona assim. Não pagou o licenciamento do seu carro, não tá em dia com o seu carro vai ser guinchado. E você tem que pagar. Se você tá devendo pedágio e você vai por um pátio desse, por exemplo, você vai ter que pagar para retirar. Se você não paga o financiamento do seu carro, que daí é financeira, é 2 meses. Ninguém fica te notificando, querendo te citar, querendo saber o porquê, negociando com abatimento de juros. Aqui é o seguinte, 2 meses sem pagar, você pode esperar que alguém tá caçando o seu carro e seu carro vai sumir da rua. É simples assim, é isso que acontece. A não ser que você guarde dentro da sua garagem e esconda ele, porque se você deixar ele na rua, seu endereço, pelo sistema de towing que eles conseguem mapear, pelo sistema de inteligência artificial, eles vão encontrar o seu carro e seu carro vai ser levado. Acabou, ninguém nem te avisa. Então isso serviu para mim para uma lição. Entender que aqui nos Estados Unidos as regras funcionam, as regras são feitas para ser cumpridas. Não pagou o imposto do seu carro, você pode ser guinchado. Parou em local inadequado, você pode ser guinchado. Bloqueou alguém, pode ser guinchado. Como, por exemplo, não pagou os impostos do seu imóvel vai a leilão, você pode perder o seu imóvel. E por aí vai, as regras aqui são feitas para isso, não tem brecha. E ao mesmo tempo que elas são duras, são aplicadas, ao mesmo tempo você não tem aquele mar de burocracia, de justiça trabalhista, direito do inquilino, direito do inquilinado, toda aquela coisa. Não, aqui regra é regra muito clara e vai ser cumprida e vai ser respeitada, independente. Não ficam fazendo lei sobre lei sobre lei, sabe? Igual no Brasil que tem 300 mil leis e ninguém entende nada. É uma reflexão que eu tô trazendo para vocês, e é isso que a gente vive na prática, é isso que a gente tá vivendo aqui. Nem tudo são flores, nem tudo são alegrias. Eu tava preparado para comprar um imóvel, tive todo esse transtorno, tive que resgatar carro do pátio, ir lá buscar o outro, não tinha chave, o dinheiro tava lá, caos. Mas eu entendi hoje que era calma, se acalma, você tá muito afoito, esse negócio não é para você, um livramento mesmo de Deus, que tá tudo certo. Então eu queria trazer esse outro lado da moeda, que a gente também passa dificuldade, que a gente também passa perrengue, que a gente também passa por essas situações, e diferente do Brasil, que a gente tá num país que a gente tem muito mais acesso, aqui não, você não tem isso, aqui a regra é para ser cumprida para todos. Então fica essa reflexão, é algo que eu queria trazer para vocês aqui nesse formato. A ideia era gravar todo o conteúdo do leilão, mesmo que a gente não arrematasse a casa, todo o trajeto, mostrando para vocês como que funciona um leilão na prática, fazendo uma contextualização mesmo daquilo que a gente tem feito, mas não deu. Então eu vou encerrar aquela série de vídeos com esse vídeo aqui contextualizando para vocês que a gente também passa por problemas, a gente também passa por situações inusitadas como essa, tá passível disso. Então, pra gente finalizar, as pessoas vêm pra cá com uma mentalidade errada, sabe? Eu fico pensando assim, aqui não é o lugar, por exemplo, de amanhã eu resolvo, deixa pra amanhã, deixa pra depois, não dá nada. Aqui é o local que, assim, existe a oportunidade, existe o mercado, existe a eficiência das coisas, que elas são ao nosso favor, mas elas também nos prejudicam, no sentido de, se você não cumprir as regras, se você não andar na linha, se você não entender como que as coisas funcionam, você vai ter uma vida bem difícil aqui, porque aqui não é local pra jeitinho. É aquela coisa. É por isso que aqui não é teoria, é jogo real, é vida real, é negócio real, é consequência real. A partir do momento que você tá aqui, que você entende isso, que você entende por que disso, que o sistema funciona, e quando ele funciona contra você, não tem negociação.
negociação. A partir do momento que você aprende a jogar o jogo, jogar de acordo com as regras, você percebe que é um sistema que funciona ao seu favor. Jogue a favor dele, porque as oportunidades aqui são absurdas. Quem tá disposto a jogar esse jogo vai surfar boas ondas, vai surfar o mar azul, vai ter excelentes oportunidades de negócio. E é isso, pessoal. Eu acho que queria trazer para vocês um pouco desse contexto caótico do que aconteceu ontem. Mesmo me preparando, teve toda essa reviravolta. Eu não consegui participar do leilão. Uma das casas realmente foi redimida, mas isso serviu de aprendizado para mim. Não deixe nada para depois nesse país. Deixe de fazer as suas coisas, pague os seus impostos, pague as suas obrigações, porque a conta aqui chega e ela chega com juros. Então fica aqui o meu aprendizado dessa vez, o Real Talk de hoje, finalizando aqui, ó, acabei nem tomando meu café, mas tá aqui, vou tomar ele agora. Então assim, fica o meu aprendizado como que aqui não se dá jeito. Aqui as coisas são aplicadas para todos, funcionam. Se você tá pensando em imigrar do Brasil para cá, se você tem essa vontade, se você tem essa vontade de morar, trazer sua família, comece a entender como que as coisas aqui funcionam, como que o americano pensa, como que as regras são aplicadas, porque uma vez que você entende isso, você não vai se frustrar e você vai ter uma vida muito mais tranquila. E é isso, pessoal. Eu acho que o Real Talk de hoje fugiu um pouco daquilo que eu tinha planejado, mas eu acho que ficou bem bacana, mais um contexto de informação, de vida real, de como que a gente faz as coisas aqui, de como que a gente vive aqui, de como que a gente passa perrengue, passa por situações totalmente inusitadas e fora do nosso controle e aprende. O que que a gente traz disso tudo? Aprendizado. Então é isso. Fica aqui mais um conteúdo entregue de coração para vocês, de peito aberto, daquilo que a gente tá vivendo. Espero trazer ainda muito mais conteúdo para vocês e diversos segmentos. Negócios, investimento, crescimento pessoal, família, estrutura, escola. Como que eu tô recomeçando a minha vida do zero. Como que eu simplesmente sou muito grato. Eu sou grato a esse país por tudo que ele fez por mim, como que ele me recebeu de portas abertas. E se você acha que esse país é para você, se dê essa oportunidade. Se coloque, comece a visualizar, comece a projetar o seu futuro aqui, porque para quem vive de acordo com as regras do país aqui, o país tende a ser o melhor lugar do mundo para se viver. Ficando aqui, já me despedi umas 2, 3 vezes, agora eu vou de vez, vou tomar o meu café e a gente se vê no próximo.